escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Deus continue observando a sua conexão aqui através de mais uma programação que está iniciando para que a palavra seja trazida aos vossos corações, amados irmãos e ouvintes, qual iremos estar lendo aqui as Sagradas Escrituras. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33 e 34. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 34. Vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vossa. Muito bem, como é bom poder sentir Deus falando diretamente ao seu coração, amado ouvinte, pelas Sagradas Escrituras, a Bíblia, que é o nosso meio de comunicar aos corações de cada um de vocês pela palavra, a qual vamos ouvir, e que Deus possa abençoar o coração de cada um de vocês, a todos que irão ouvir esta programação. Mas quero tirar alguns momentinhos aqui de oração. Amado Deus e soberano Pai, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus manifestado, revelado na forma humana pelo poder do Espírito Santo, que veio e manifestou Deus em carne através de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Hebreus 13:8, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amados irmãos e ouvintes, que Deus possa iluminar o coração, a alma de cada um de vocês através das Sagradas Escrituras, a qual Deus tem bom propósito no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe este momento
quando você vai estar conectado a esta programação, e que Deus te dê as tuas bênçãos na sua vida e que tudo esteja conforme os planos de Deus, porque Deus quer que você viva a palavra, examinando as Escrituras, conforme João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amados, aqui estou com a Bíblia em minhas mãos, mas Deus, quando Ele quer falar, Ele fala, Ele traz a palavra em ação, e só Ele mesmo para manifestar na sua vida, na nossa vida, no nosso dia a dia, e que Deus possa abençoar o coração de cada um de vocês pelo poder santo, nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus entre em seu lar, no seu carro, no seu trabalho, nos seus afazeres. Que Deus guarde e abençoe, meus amados ouvintes, através desta programação. Deus é Deus, Ele é o único que pode entrar na sua vida e fazer acontecer sinais, prodígio e maravilha, cura e libertação. Deus abençoe, meus preciosos, amados ouvintes, e desejo que tudo ocorra dentro da melhor forma possível quando você ouve a palavra de Deus. Deus abençoe. Abençoe o nosso dia presente agora e havendo amanhã também os nossos dias futuros, que possamos estar sempre buscando este crescimento espiritual na palavra, a Escritura, que é uma luz que nos mostra o caminho verdadeiro, tanto o que fazer e o que esperar. É uma defesa contra todos os erros e um conforto na adversidade que não nos deixa desesperar. Bons costumes. Nós vamos comentar alguma coisa sobre costumes, atendendo sugestão de irmãos aos quais nos ouvem à distância, e nós vamos falar um pouquinho, não todas as coisas, porque são muitas coisas, mas vamos ser bem rápidos e definidos. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 33, nós vamos encontrar Paulo pedindo, orientando as pessoas para não darem ouvidos a más conversações. Havia ali então já um grupo de pessoas ensinando que não havia ressurreição. E muitos estavam dando ouvidos àquele ensinamento. Vejam bem como as coisas proliferam, E ali no tempo de Paulo, então, ele escreveu no verso 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes você crê corretamente, mas dá atenção a coisas que não são escriturísticas, e aí você começa a ter dúvida. Examine as escrituras e você fique com elas, porque só examinar também não adianta, você tem que passar a praticar o que ela ensina. Então ali estava tendo esta confusão e Paulo já estava
ensinando os irmãos. As más conversações corrompem os bons costumes. E em Hebreus capítulo 10, 25, também ele fala sobre um bom costume, congregar. E havia ali pessoas que já estavam pregando, que não deveriam congregar, não tinha necessidade, praticando isso, deixando a congregação de lado. Isto reflete uma falta de caridade. Quando você pode congregar, tem um lugar, está junto com seus irmãos e não vai, reflete falta de caridade, de amor, de fraternidade, de companheirismo. Porque a vida cristã, ela é companheirismo de uns para com os outros e com a palavra. Se isolar por causa que alguém fez alguma coisa que você não gostou, alguém vestiu uma roupa que você não gostou, não vou mais, porque alguém falou isso, porque alguém fez aquilo. Bom, por que não acertar aquilo, falar com a pessoa? Às vezes nós deixamos de lado de fazer aquilo que deveríamos fazer por falta de franqueza, de honestidade, e vamos fazer aquilo que não deveríamos fazer. Ficamos, vamos dizer, emburrados. Tem muita gente que gosta de emburrar, né? É um péssimo costume, emburrar. As crianças, muitas têm disso, né? Mesmo adultos. Se para criança é ruim, imagina para adultos, né? Fuja-se disso, né? É um costume ruim demais, prejudicial ao caráter, essa questão de ficar emburrado. Nós falamos esse termo emburrado, quer dizer indiferente com o resto das pessoas, porque alguma coisa não deu como ele queria. Então ele diz, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Então eles abandonaram um bom costume e abraçaram um mau costume. Sempre acontece as duas coisas. Ou a pessoa abraça o bom costume ou o mal. Ele deixa de congregar porque vai ficar sem congregar. Então ele abraçou aquilo que é ruim. Então, meus irmãos, vamos observar essas coisas para termos uma vida feliz, satisfeita com a palavra. Então tinham um bom costume e abandonaram para viver um péssimo costume. E aí começa a maledicência. Por que você não vai? Porque o fulano, porque a fulano, porque o Beltrano, e assim sucessivamente. Bom, mas um bom costume nas vestes não pode ser ignorado. Existem roupas manchadas pelo pecado? A Bíblia diz que sim. Algumas Bíblias trazem roupas manchadas pela carne e outras, aí muda o termo, roupas manchadas pelo pecado, que reduz a mesma coisa, né? Manchadas pela carne, as obras da carne são pecaminosas. Tem que viver pelo Espírito, não pelo desejo próprio. Por que a pessoa veste tal roupa? Aí você analisa, você vai vestir tal roupa, qual é a intenção de vestir tal vestido, tal saia, tal calça e assim sucessivamente. Vejam bem, e às vezes vestindo roupas manchadas pela carne. E Judas, ele fala sobre este assunto, que não se deve vestir roupas manchadas pela carne. Ele diz assim, olha, verso 20, mas vós, amados, edificando sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Às vezes a pessoa está na dúvida, ao invés de nós apiedarmos, nós condenamos. Ao invés de demonstrarmos amor, demonstramos condenação. E achamos que ele é falta de entendida, ignorante naquilo. Todos nós somos ignorantes em algumas coisas. Não temos conhecimento de tudo. Então, quando não conhecemos certa coisa,
nós somos ignorantes em relação àquela coisa. Eu estava falando com um mecânico e ele disse, daqui a uns anos, todo mecânico tem que ser estudado, ele tem que fazer computação, tem que entender tudo de computador, porque os veículos estão saindo agora, são computadorizados. Não é mais só a chave mecânica bruta, porque as coisas vão levando para esse caminho. Mas muitos ficarão ignorantes a respeito do conhecimento dos veículos e vão ficar despreparados. Mas aí o verso 23 ele diz: salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, tende misericórdia em temor, detestando até a roupa manchada pela carne. Vejam só. Então tem roupas que são manchadas pela carne, desde o tecido. Desde o tecido. Ele é feito de uma forma que expõe o corpo. Então tem roupas que são manchadas pela carne. Então deve ser evitado. Exatamente. O bom costume nas vestes não pode ser ignorado. Porque às vezes nós achamos bonito, né? Um tecido, mas não olhamos diretamente o que aquele tecido vai provocar ao vesti-lo. As coisas são feitas dentro de uma mente capciosa. A evolução faz isto. Quando a pessoa vestir essa roupa, vai ser assim, assim. Ele já veio lá no futuro. Então, quando Paulo traz na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 9 a seguir, ele diz, olha, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Quando se fala com tranças, traz-se alguma explicação porque as mulheres, Paulo escreveu aquilo, porque naquele tempo dizem que as mulheres, essas meretrizes, trançavam seus cabelos, enrolavam e colocavam flores na cabeça, né, por cima do cabelo. Então Paulo escreveu isso, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então, meus irmãos, olha como você observa, minha irmã, o que é um traje honesto? O que é um traje que tem pudor? Para que foi criado? Deus criou as vestes, cobertura. Porque antes os homens, o ser humano, Adão e Eva, não usavam roupas, eles viviam nus. Então nós não vestimos roupas por causa da santidade de Deus. Não, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Às vezes se cria assim, a pessoa vai dormir, tem que dormir, já vi pessoas assim, como se estivesse indo para a rua, porque se acontecesse o arrebatamento, ela não estava pronta para subir naquela hora, ou morresse, e não estava vestida adequadamente. As roupas não foi colocada por causa da santidade de Deus, mas para cobrir aquilo que é vergonhoso no nosso corpo. Hoje se expõe aquela parte que deveria ser guardada. Quando não se expõe literalmente, expõe numa veste apertada, numa roupa apertada. Homens também fazem isto. Não se refere, aqui ele está falando das mulheres, porque hoje os homens vestem roupas que não deveriam vestir, são roupas imorais também. Calças apertadas, mostrando os contornos dos seus órgãos e assim sucessivamente. Panos, que parece mais com pele, essas coisas. Parece que a pessoa está nu. Isso sim é
pecado, é uma roupa manchada de pecado, é a roupa manchada pela carne. Então as mulheres se ataviam em traje honesto, como todo mundo sabe o que é uma pessoa honesta, um traje honesto. Aquilo que não tem nada, não está exposto para esconder, para dar o que falar. Honestidade, pudor é a mesma coisa, traz aí, ó. Não se expõe, a sua parte íntima deve estar escondida. Para isso foi criada a roupa. Agora entra na simplicidade também a roupa, a modéstia. Modéstia, você sabe muito bem a simplicidade, em outras palavras, a singeleza de coração. Por isso ele está dizendo com ouro, não com ouros, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Esses vestidos caríssimos, que chamam a atenção. Quer dizer, isso é falta de modéstia. É falta de simplicidade. E quando Pedro também escreve a respeito das vestes, ele traz isto. Ele traz assim, olha, primeira carta, capítulo 3. Semelhantemente, vós, mulheres, sede submissas a vossos próprios maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. A beleza das esposas não seja um enfeite exterior, como o frisado de cabelos e uso de joias de ouro, o luxo dos vestidos, mas a beleza interior do incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Agora, eu pergunto aqui, esse traje interior, ele não é só para as mulheres, porque o que Deus vê, agora entra para concluirmos, Deus não vê o que você está vestindo. E se você está vestindo, quem vê é o próximo, é a sua irmã, é o seu irmão, é o seu pai, é a sua mãe, e assim sucessivamente. Deus vê o motivo pelo qual você está vestindo daquela forma. Qual é a intenção? Por isso ele está falando, mas a beleza interior no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo. Vê se esse espírito manso e tranquilo está te dirigindo. Porque este aí é precioso diante de Deus. Ah, Deus só quer o coração. Verdade. Porque quando você dá o coração para Deus, é o que Ele vai olhar. Vê se você deu mesmo. Ou você quer se parecer com o mundo. A beleza interior não é incorruptível. Por isso não adianta só a santidade exterior. A santidade exterior tem que ser o reflexo da interior. Mas não apenas para dizer que é alguma coisa não sendo nada. Porque às vezes as pessoas vestem de uma forma que parece um santo andando na terra, mas interiormente só tem mágoa, ódio, revolta. É o que Deus viu. Não é a veste exterior. A veste exterior é justamente para cobrir a nudez de uma forma que tenha pudor e que tenha honestidade. É o que a Bíblia diz. E você então busque viver desta forma, vestir desta forma, com simplicidade, que é a modéstia, com pudor, e uma veste honesta. E Deus abençoará a sua vida. Pratique a palavra. Viva a palavra e não tenha medo de perder, porque você não estará perdendo nada. Amém.